Boa tarde, galera. Professor Cláudio, aqui a gente começa o nosso segundo capítulo, segundo episódio, sobre as inteligências artificiais. Nosso bate-papo aqui, bate-papo hoje que vai ter a presença aqui do nosso professor doutor Rubens Coutinho, advogado, professor de Educação Física, especialista em compliance e gestão de segurança e defesa cibernética, professora Thelma, analista de sistemas, tá? Pedagoga, e uma mulher nesse meio aí, diferentão aí, que não foge aos padrões, né? Que é um ambiente completamente masculino e ela está aí nesse meio também, dando sua opinião. E o professor Paulo, professor de História, que vai estar aqui dando esse suporte para a gente. Bem, nesse segundo capítulo aqui sobre a nossa saga de inteligência artificial, IA, nós vamos trabalhar a competência 4 do Enem, destacando as habilidades 16 e 17, que justamente tratam da tecnologia, de como ela é utilizada pelos alunos, de como ela pode ser utilizada também pelos professores, quais os marcos regulatórios que a gente pode debater sobre o uso dela, uso indiscriminado, o uso alertando os alunos, aquele uso informativo. Então, nós vamos debater hoje várias situações que tratam da inteligência artificial, que tratam, por exemplo, do ChatGPT, e que também fazem parte aqui do universo da escola. Lembrando sempre que nós estamos dentro de um espaço escolar, numa escola tecnológica aqui no Alice Teixeira, e que aqui nós trabalhamos com um público específico, que é o público que consome esse tipo de tecnologia, público de 15 a 19 anos. Então, baseado nisso, nós vamos começar aqui nosso segundo capítulo, tratando justamente do uso dessas tecnologias, tanto no ensino médio regular, quanto no ensino superior. E nós vamos também tratar das questões jurídicas, o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode, como é que estão as questões legais do uso dessas tecnologias. Bom, essa história começa toda na sala dos professores, né? Como a gente sempre fala aqui, algumas discussões começam no bar, o nosso começa na sala dos professores na hora do café, na resenha, cada um traz a sua opinião, os seus medos, as suas expectativas com relação a essa nova tecnologia, que não nasce hoje, mas ela explode. Nos últimos 6 meses aí a gente começa a ver ela transitando dentro do ambiente escolar. E aí a gente começa a se preocupar, né? Porque começam as versões apocalípticas. As máquinas vão dominar o mundo, as máquinas vão agora nos substituir dentro do mercado de trabalho, né? Toda essa dinâmica aí começam a surgir, assiste lá o Blade Runner 2049, não assiste lá o Exterminador do Futuro, que ele já trazia essa dinâmica, né? Esse bate-papo sobre a condição das inteligências artificiais. Então, isso acabou aguçando os nossos interesses, alguns com uma visão mais lógica da coisa, né? Pessoal de matemática, trazendo aquela visão de que aquilo não vai mais retroceder, é o nosso futuro. E a gente, com uma perspectiva mais às humanas, a gente traz aquele olhar de que vai sim impactar e de impactar de uma forma positiva, mas também negativa, de uma forma geral dentro da sociedade. A gente entende que as inteligências artificiais elas surgem inicialmente lá na década de 40, Segunda Guerra Mundial a gente já tem os primeiros insights, os primeiros ensaios dela. A partir da década de 50, no pós-guerra e início do período da Guerra Fria, a gente começa a ter uma intensificação até por conta da automação que vai acontecer de uma forma geral no mundo, né? A partir do início da terceira revolução industrial. Então, a gente não pode deixar de citar esses momentos históricos, porque eles são importantes para esse processo, porque como a gente começou a falar, ele não inicia há 6 meses atrás. Eu acho que ele ganha notoriedade, se torna um instrumento mais popular
a partir desse período, mas ele já está aí há muito tempo circulando, né, pelos meios militares. Depois, a partir da década de 90, ele se torna domínio público com a dinâmica da internet. Tudo isso vai trazer uma nova cara para essa organização. E aí a gente começa a questionar algumas coisas. Por exemplo, o marco regulatório começa a se falar. Há poucos meses atrás, um marco regulatório global para tudo isso. Mas aí a gente entende que, na dinâmica capitalista, o objetivo principal é lucro, né, velho? Então, os caras estavam lucrando, ganhando, e de repente, como se não passe de mágica, eles resolveram, não, agora a gente precisa regular, que a coisa está fugindo de controle. Mas a gente sabe que não é perspectiva do capital esse partilhar. Quanto mais ele ganha, mais ele se fecha, mais ele se individualiza. Então, nos causa preocupação quando indivíduos como Elon Musk e outros sugerem um marco regulatório global. E aí eu percebo que, opa, tem alguma coisa errada aí. O monstro, será que saiu do controle dos caras lá? Porque para eles dividirem, a gente sabe que o capital nunca quer dividir nada. E quando ele pede essa ajuda, a gente vê que tem crises históricas aí que iniciam dentro desse contexto, né? Quando o capital se vê acuado de uma determinada situação e aí automaticamente ele pede ajuda e a ajuda vem do Estado. Essa é uma das preocupações, né? Como é que se consolida a ética dentro desse contexto aí? Quando a gente debate sobre isso, lembrando que esse tipo de tecnologia ele está se tornando popular assim de 2 anos para cá, está se tornando mais acessível para o grande público, e aí quando tu começa a debater a regulamentação disso, aí existe um entrave, porque muita gente vai defender que a regulamentação ela tem que ser bem flexível, que o uso tem que ser massificado, porque é aquele estilo. A novidade chegou e ela vai atropelar. Ela vai chegar, vai atropelar e cabe aos indivíduos se adaptarem a essa nova regra. Aí aqui nós temos, por exemplo, aqui na mesa, nós temos o professor Rubens, também advogado, a professora Thelma, que trabalha tanto no ensino tecnológico quanto no ensino superior. Então, eles percebem, tanto na área do direito quanto na área da educação, eles percebem que essa tecnologia ela chegou, e aí, qual será o marco? O que a gente pode esperar em relação ao uso dessa tecnologia? Tanto para o benefício do aprendizado, quanto também as consequências que ela pode gerar. Por exemplo, a gente debate IA hoje, mas há 15 anos atrás nós debatemos a ferramenta Google, como é que ela ia auxiliar ali? E com certeza isso gerou uma polêmica. E a partir do momento que isso gera uma polêmica, que as tecnologias vão aparecendo, vão se criando normas, leis, e a partir daí nós vamos também ter que criar normas e leis para o uso da IA, principalmente dentro dos espaços de educação, tanto da educação básica como da educação a nível superior. Então eu queria um parecer do professor Rubens aqui, que é da área do direito. Então, aproveitando, né, que a professora Thelma é a única mulher no meio dos marmantes, eu vou deixar que ela inicie falando um pouco sobre a questão do uso, né, para a educação básica e ensino superior, e depois a gente debate a questão legal e jurídica, né, desse instrumento. Obrigada, professor Rubens. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, né, e parabenizar a equipe, né, por essa grande ideia brilhante, e também acrescentar para os nossos alunos. Tá? Parabéns desde já. Bem, eu gostaria de falar com relação à inteligência artificial nesse primeiro momento, da sua influência, né, do desconhecido. Tudo aquilo que é novo, que eu não conheço, dá medo. Então, assim como foram as outras tecnologias que vieram antes dessa, também foi. Lembram como foi o Pix, pendrive, outras ferramentas começaram a ser inseridas, né, nesse contexto educacional,
de profissão, da questão de empresas. Então, a cada vez que elas iam se decidir, dava medo, mas quando se conhecia, pronto. E agora a inteligência artificial, na verdade, ela não é nova, né? Como o professor Cláudio havia mencionado, na década de 50, Alan Turing, ele já criava esse pensamento do raciocínio das máquinas, né? Dela, como elas poderiam pensar, agir como se fosse um ser humano. Então essa ideia já é antiga. O próprio texto ortográfico que nós temos lá no Word, ele também já é uma inteligência artificial. Então nós já convivemos com esses processos. Outra questão, na questão da ética. Então o ChatGPT, ele vai fazer a pesquisa, não traz pronto, entrega e acabou. Mas nós já temos o Google que faz isso. O que eu acredito que precisa nesse primeiro momento é informação. O que vocês estão fazendo aqui? Trazendo informações, esclarecimentos, tanto para o nosso público, que são os nossos alunos, quanto para os próprios professores. Precisam conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta para saber como utilizá-la. Né? Por exemplo, já tem universidades que estão usando sim, permitindo a utilização do ChatGPT com meio de pesquisa, né? Daí o aluno vai absorver. Porque a origem da palavra inteligência artificial é escolher. Escolher dentre vários, né, processos, você tomar a decisão na melhor escolha. Isso é inteligência artificial, porque ele te dá várias opções e você vai escolher. Então, a universidade já está utilizando sim a inteligência artificial a favor, né, da educação, desse novo modo de ensinar e de aprender. Então, assim, estão assim, na universidade estudando, utilizando o recurso tecnológico, e daí ele vai absorver, daí ele vai dar o retorno da melhor resposta para uma tomada de decisão no conteúdo. Professora, hoje um dos grandes nós dentro desse contexto, quando a gente fala de inteligência artificial, é a autoria da produção. Sim. Né? Eu crio, eu dou os parâmetros, mas e aí, a autoria é minha, a autoria é do chat? Daqui a algum tempo eu criei uma música que fez o maior sucesso, o chat me deu eu dei os parâmetros e ele me deu a música pronta. Mas eu que explodi com a música. Mas e aí, daqui a algum tempo, será que os criadores dessa ferramenta, dentro desse marco regulatório, ele não vai me cobrar ei, a parceria é nossa. Me dá o crédito também, porque eu tô junto contigo. Tu não fez a música sozinho, não foi a tua inspiração. Tu me deu os parâmetros e agora a gente precisa dividir. Eu imagino que esse marco regulatório venha para fazer essa parceria, essa junção de como é que ele vai casar essas historinhas aí. Porque hoje é uma das grandes preocupações, né? Com relação à construção da autoria dentro das universidades. Você falou agora que já se trabalha isso de uma maneira positiva, né? Do aluno utilizar o chat, aproveitar as informações e a partir daí eu imagino que ele vai criar a sua produção, né? O seu material. Mas a gente preocupa com aquele aluno que não tem essa maturidade ou essa preocupação em fazer isso, né? Ele vai pedir o negocinho pronto, aquela coisa do bolo da padaria lá que já está pronto. Coisa que é o Ctrl+C. Isso, ele só muda exatamente. No meu caso, o mundo ideal é esse. O ideal é que ele use como uma ferramenta que vai auxiliar ele a construir um conhecimento. O problema, assim, ao meu ver, o problema é como o aluno vai ter esse amadurecimento de encarar a IA como uma ferramenta de auxílio. Porque aí, a partir do momento que ele usa a IA para ser o instrumento final para fazer por ele não aprende. E aí é que está o grande nó da situação. Aí, meu caro, recai para quem? Mas aí é que está. E aí onde é que vem a nossa autonomia enquanto professor? Porque se não há uma regulamentação do uso, como é que eu vou proibir ou eu vou diminuir a influência disso no meu aluno? Porque nós temos aqui, por exemplo, eu tenho, Cláudio tem, Thelma tem, Rubens tem todo um cronograma de disciplinas, de assuntos que a gente ministra nas turmas. E isso a gente tem que ministrar durante o ano todo para fazer com que o aluno absorva a maior parte daquilo ali. Só que na medida que ele usa diretamente, indiscriminadamente, uma inteligência artificial que
como ela está posta, e eu falo aí em relação ao ChatGPT, ela pode fazer por ele e, mais importante ainda, a inteligência artificial ela aprende também. E à medida que tu vai mudando os parâmetros, ela também vai se adequar a esses novos parâmetros. Vamos supor, nós debatemos no capítulo 1 que a gente tem que mudar o nosso jeito de exigir algumas coisas do aluno. Beleza, a gente pode mudar, a gente pode não pedir uma coisa seca. Vamos supor, no meu caso, história, eu vou pedir para o moleque fazer lá um texto sobre a Segunda Guerra. Lógico que o ChatGPT vai dar isso para ele. Beleza. Mas eu posso mudar meu parâmetro. Em vez de eu pedir para ele fazer um texto, eu posso pedir para ele contextualizar uma batalha específica da guerra. Isso talvez o ChatGPT não dê hoje para ele. Mas como a inteligência artificial ela aprende, daqui a 2 anos ela vai saber essa especificidade também. E aí é que está o problema. Porque por mais que a gente tente, na minha visão, logicamente, por mais que a gente tente mudar os nossos parâmetros, isso vai ter que acontecer, a gente vai ter que sofisticar a nossa cobrança em relação ao aluno, mas a IA também vai se sofisticar. Ela também vai acompanhar a mudança. Ela não vai ficar para trás. Aí que é o grande... O nome é aprendizagem de máquina. Ela vai aprendendo de acordo com os dados que vão dando. Isso. Então, já que a gente está falando de marco regulatório, a gente tem que... Aí já entra na minha seara. Vamos lá. Primeiro de tudo, gente, é que os acontecimentos sociais, como o próprio jargão jurídico diz, que o direito ele surge com a sociedade. A sociedade está para o direito e o direito está para a sociedade. Então, de acordo com os anseios sociais, o direito vai se movimentando. Então, assim aconteceu com a internet, assim aconteceu com a questão dos crimes virtuais, o marco civil da internet, que até esse ano ainda está sendo discutido e tem muitas coisas que precisam ser, tanto que o próprio judiciário já tem ficado mais sensível, dizer que ele não sabe de determinadas coisas e já chamou a população para ajudar a entender melhor um ponto dentro do marco civil da internet. E agora que as inteligências artificiais estão ganhando força, algumas questões vão aparecer inevitavelmente. Então, é importante que até eu guardo uma palavra aqui do professor Cláudio, é que ele diz que sempre tem uma visão mais lógica das inteligências artificiais. E como complementou também muito bem o professor Thelma, ela vai escolher aquilo que é mais lógico. E onde é que está o papel das ciências sociais e tentar o quê? Deixar ela o mais próximo possível da realidade social. Para ter uma guisa de exemplo, vamos dizer assim, a Amazon, a empresa Amazon, ela começou a utilizar inteligência artificial para recrutamento de funcionários dentro de RH. Só que os parâmetros que ela utilizou foram parâmetros lógicos. E o que foi que acabou acontecendo na prática? Ela começou a selecionar somente homens brancos. Então isso aí gerou uma polêmica muito grande que foi bater no Congresso Nacional Americano. E a utilização dessa inteligência artificial para recrutamento de pessoas, ela era machista, ela era racista, reflexo da sociedade. As pessoas que deram os dados também eram assim, pessoas, homens brancos e que tinham certa condição social. Aí aprendeu de acordo com quem deu ela foi alimentada. Exatamente. O Big Data dela Sim, exato. Então, esse é o primeiro ponto. Aí a gente vem da utilização, do fim da utilização da inteligência artificial. O que a gente acaba percebendo é que, como o próprio Cláudio falou na questão do capitalismo, nos Estados Unidos, a utilização das inteligências artificiais e principalmente dos bancos de dados é o quê? É para gerar o lucro. Em outros países, por exemplo, da China, ela usa para a questão da segurança. Ela usa para a questão da segurança. Então, isso aí é muito... E ainda tem um detalhe mais importante, que aí a gente entra depois na legislação de proteção de dados, que a gente vai fazer lá na frente. Mas já que a gente está falando de marcos regulatórios,
a gente está falando da própria utilização das inteligências artificiais dentro das escolas. Logo que começou a questão da difusão da ferramenta Google, muito se preocupava com a questão dos direitos autorais. Direitos autorais regidos pelo Código Civil. Né? Então, os direitos do autor são protegidos lá pelo Código Civil através dos direitos autorais. E qual é o grande problema? Se chama banco de dados. Né? Qual o banco de dados que eu vou utilizar para dar essa pesquisa para quem me perguntou? Então, existem, né, já muitos juristas que estão nesse meio há muito tempo e já estão fazendo esse contraponto e já estão surgindo correntes divergentes. Correntes mais ampliadas, correntes mais específicas, que estão falando de determinado assunto. Então, assim, isso está sendo discutido porque isso é novo também. Né? Não só isso, hoje a gente já tem inteligência artificial que faz melodia, tem inteligência artificial que faz música, que utiliza, inclusive, a voz do próprio cantor, já falecido. Né? Então, isso envolve diretamente direitos autorais, direitos que a família ainda tem sobre as obras do autor. Então, isso vai ser uma discussão ainda muito ampla. Muita coisa ainda vai ser levantada. Né? E outra, as inteligências artificiais sendo utilizadas na seara do direito processual e penal. Né? Sai um pouco da questão do direito civil, da questão um pouco que fala da questão financeira, né, do uso, e aí a gente vai para o direito penal. Né? Então, um caso emblemático aconteceu em Miami, em que foi chamada, entre aspas, como testemunha, um dispositivo de assistente virtual chamado Alexa, para que ela fosse testemunha de um caso de feminicídio nos Estados Unidos. Né? Em que, muito possivelmente, a Alexa, ela gravou um momento de uma discussão em que acabou na morte, né, da dona da casa, que era a namorada do principal suspeito. E a polícia local solicitou à Amazon, né, os dados sobre aquela conversa naquele dia, naquele horário. Né? Até onde se tem, ela está analisando. Então a Amazon tentou tirar um pouco, dizendo que o dispositivo ele só grava um pouco, né? A partir do momento em que eu digo Alexa, né, aí ela vai e começa a gravar, só mesmo para ter aquela informação. E era nesse período que eles gostariam de ter, porque muito possivelmente ela acionou, através de alguma outra palavra que ela pode programar também, aí ela começou a gravação. E tem também uma outra situação em relação à IA, a Alexa e as outras que tem por aí. Elas podem criar e disseminar a questão de informações falsas. Por exemplo, como ela aprende, se todo mundo começar a dizer que 2 mais 2 é 3, ela vai começar a aprender e replicar aquilo ali. Porque ela vai começar a absorver a informação e disseminar a informação. Então, a partir desse momento, cria-se também uma nova situação que nós estamos vivendo numa era de fake news, principalmente em época de eleição e tudo mais. E até que ponto a IA também é criada para esse fim, para beneficiar determinado grupo, determinado conglomerado, determinado grupo político. E aí a gente tem robô, tem uma série de situações criadas no meio cibernético e utilizando de IA para cometer crimes virtuais e para disseminar informação falsa. E aí, nessa esteira, que é importante debater os marcos de uso, marcos regulatórios, até que ponto ela pode ir, até que ponto ela não pode ir. Por exemplo, falando em relação à tecnologia, o Big Brother, por exemplo. Eu li ontem, se eu não me engano, que o Big Brother, para o próximo ano, que é a próxima edição, ele vai limitar a votação a um CPF. Ou seja, um CPF vai poder fazer só um voto. Por quê? Porque estavam manipulando as votações do Big Brother. Botavam lá vários robôs, ele votava sei lá quantos milhões de vezes para um participante lá ganhar. Então, a Globo detectou isso. Portanto,
ali uma tecnologia, uma inteligência artificial manipulando os dados ali para favorecer lá o participante lá que pagou para fazer isso. Então tem essa questão também. A partir do momento que tu estabelece parâmetros, aí a Globo percebeu que tinha essa falha lá no sistema deles e agora ela vai limitar. Se vai dar certo ou não, não sei. Porque a IA também pode criar uma série de CPFs e todos esses CPFs votarem uma vez. Mas é o caminho. É o que começa a ser debatido e é o primeiro passo para te tentar, eu não vou dizer limitar, mas tentar regulamentar algumas coisas. Porque, como é novidade, a novidade ela está aí, todo mundo quer usar. Não interessa como. Aí essa questão. Isso acontece também aqui, no nosso âmbito. E aqui eu vou com a professora Thelma. Sobre essa visão apocalíptica, até que ponto, Thelma, tu, quanto analista de sistemas, é verdade ou é mentira essa história de que as máquinas vão dominar tudo, que a gente vai se tornar obsoleto e as máquinas assumem os papéis, né, dentro de uma forma geral? Por quê? Lá no pós-guerra, lá período de Guerra Fria, a gente tinha medo do telefone vermelho da Casa Branca. Ele era manipulado por um indivíduo, né, que lá tem a sua sensibilidade em um determinado momento, a sua inteligência emocional. Eu vou acionar isso aqui, eu vou acabar com a vida de milhões de pessoas. Mas a partir do momento que eu entrego isso para uma inteligência artificial, até que ponto ela vai ter essa sensibilidade? Não, me deram a ordem para explodir. Me deram a ordem para lançar. Eu não quero saber se vai ter consequência negativa. Até que ponto isso, dentro da tua visão, dentro dos teus pares da análise de sistema, eles conseguem enxergar isso como algo apenas uma ilusão, porque a gente, alguns anos atrás, né, se dizia que no século XXI os carros iam voar e toda a tecnologia dos Jetsons ia estar disponível para a gente e não rolou. E alguma coisa já, a gente já tem os hologramas, mas o meu carro ainda anda normalmente na Terra, consome combustível fóssil e a gente imaginava mais ou menos uma coisa desse nível. Até que ponto isso é possibilidade, é verdade? O que isso pode nos impactar? Professor Cláudio, vindo da tecnologia, eu acredito que é possível, né? Até no exato momento, acredito que seja possível. Mas assim, já tem carro voando já, teve teste, carro que já voou, né? Chegou até chegar a 2 horas, né? E não teve problema nenhum. Carros que não tem nenhum motorista, apenas que estão andando aí pelo sistema, né? Então isso já existe, tem muitas coisas que já estão acontecendo, isso é real. Mas assim, que irão dominar o mundo, eu acho pouco provável. Já teve até um vídeo, né, que está rolando na internet com relação a uma inteligência artificial, um robô, né, que fez essa pergunta para ela. As máquinas irão dominar o mundo? Ela disse que sim, a resposta dela foi que sim. E aí, por quê? Porque o poder de raciocínio das máquinas é muito mais rápido, muito mais veloz para uma análise de dados e tomada de decisão. Então, provavelmente, né, que aí chega um outro ponto. As máquinas irão substituir o homem com relação ao trabalho? Irão substituir os professores com relação ao trabalho? Então, assim, eu acredito que elas não irão substituir, mas que elas vão, assim, deixar uma grande ferida nessa questão, ferida entre aspas, né, com relação ao trabalho. Né, porque eles já estão substituindo, né? Se você for observar que a automação, muitas já estão sendo substituídas por máquinas, o homem está sendo substituído por máquinas. E já tem professores que, em alguns locais, países como o Japão, já tem robô que ministram aula para a educação infantil, já existe isso. Né? Então, assim, há a possibilidade de um grande avanço, mas não dominar, porque eu acho que dá para do raciocínio lógico, né? De um raciocínio mais, uma tomada de decisão mais natural, um raciocínio que somente o ser humano ele é capaz. Né? Porque, na verdade, a máquina ela só multiplica, a máquina ela só apenas mostra aquilo que foi dado a ela. Né? Uma base de dados, um big data foi dado a ela, então aquilo ela só faz replicar. Né? Mas ela não pensou naquilo, ela não teve aquela ideia por ela mesma.
né? A máquina ela é absolutamente objetiva. Né? Isso. Ela é objetiva, só que a nossa sociedade ela é subjetiva também. E a subjetividade da nossa sociedade, ela é muito levada em consideração. Eu também partilho dessa ideia. Eu acho que essa questão de máquina, dominar, eu acho que é uma questão, é uma realidade muito distante ainda. Mas já germinou a semente para isso acontecer. Pode ser uma realidade longe para nós aqui, mas isso pode acontecer também em algum momento. Porque na medida em que existe, por exemplo, o filme O Eu, Robô, existia uma questão ali naquele filme que a maioria dos robôs tinha um tipo de comportamento, as premissas, 3 leis e tal, e tinha aquele robô criado lá pelo cientista que ele era diferenciado. Reversível. Então ele conseguia fazer já algumas coisas que os outros não conseguiam. Ou seja, ele já é mais qualificado que os outros. Então, teoricamente, esse robô, que no caso do filme lá era o melhor dos robôs lá, ele teria uma capacidade diferenciada e teria a capacidade de, por exemplo, analisar algumas situações não levando só em consideração a objetividade. Ele teria a capacidade de levar em consideração o contexto da situação. Analisando os parâmetros. Diferentemente, por exemplo, do que acontece no filme do Exterminador do Futuro. Tem uma cena lá, por exemplo, que o cara... Eu não sei o contexto exatamente da cena, mas o menino lá, da qual o Exterminador tem que obedecer, ele discorda do Exterminador e ele diz que ele vai se matar. Ele olha para o menino e ele faz um cálculo baseado na dilatação da pupila, no batimento cardíaco, ele diz para ele, segundo o meu computador, a minha inteligência artificial aqui, eu tenho 80% de certeza que tu não vai puxar o gatilho. Mas aí, analisa os dados, analisou objetivamente, então 80%, então o menino não ia fazer isso. Só que o ser humano, às vezes ele usa os 20%. Isso, o lado emocional. A máquina não usa os 20%, o homem usa. E é essa questão que eu digo, é por isso que eu compartilho também. Nessa situação, eu acho que ainda está longe essa questão da máquina dominar o mundo, mas a automação, a utilização dela aí... Paulo? Então eu posso dizer para o professor Carlos que o emprego dele está mais arriscado do que o meu, né? Sim, porque eu trabalho com esse objeto de estudos que é complexo, que é o homem. Eu não crio um parâmetro para o homem. Como a gente já conversou aqui, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Hoje, daqui a 100 anos, sempre vai ser 4. É lógico. O indivíduo da espécie humana, esse objeto de estudos aqui, ele é mais complexo. Daqui a 100 anos, ele é totalmente o oposto. Então, posso dizer então para os meus colegas de exatas que o dele está mais na reta que o meu. Para o Rubens aqui. Rubens, a gente sabe que a ética ela é algo que foi criado por nós e ele é algo coletivo, né? Ela é para ser difundida de forma coletiva, né? Tanto que as consequências de uma atitude quando tu foge a um padrão ético é para o teu grupo inteiro. Diferente das inteligências artificiais que usam a individualidade. Está certo esse caminho aí? Ou há um momento de integração disso? Será que vai se criar uma ética para ir? Será que é esse o caminho do marco regulatório? Mas como é que ele vai entender se ele entende lógica? Será que ele vai entender de forma coletiva? Ou se ele vai entender apenas de forma individual? Eu tenho a posição, eu tenho a resposta... Mas eu não vou pensar nos meus pares, porque os meus pares também são inteligências artificiais. Não, na verdade, as inteligências artificiais, elas conseguem através de um banco de dados. Né? Então, a ética, na hora da escolha, por exemplo, de algo que vai violar um direito autoral, no caso específico do direito autoral, né? Eu teria que tentar regulamentar nesse sentido, de que eu só posso consultar dados que não estejam protegidos por direitos autorais. Então, eu refinaria a minha busca e também conseguiria né, respeitar alguns padrões éticos e jurídicos em relação a direitos autorais. Né? Porque o que muitas vezes acontece, ela procura um banco de dados onde ela tiver aquela informação.
Se eu não colocar esse freio na hora de fazer minha pesquisa, muito provavelmente eu vou violar um desses direitos autorais. Então, a questão da regulamentação, ela tem que vir nesse sentido, né? De que quando eu for fazer uma busca, e as próprias empresas também que administram, né, as inteligências artificiais, elas precisam estar atentas. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu com o próprio buscador do Google e outros buscadores, né? Em que a justiça americana ou então qualquer outra justiça pediu: esse link está protegido, esta obra está protegida por direitos autorais. Né? Então isso vai acontecer. Ainda não aconteceu exatamente porque precisa dessa regulamentação específica. Então hoje, no Brasil e até mesmo no mundo, quando se fala de regulamentação da tecnologia, é difícil fazer uma lei completa. É difícil fazer uma lei que venha explicando, né, de maneira bem conceitual e pedagógica o que é cada um daqueles pontos. Infelizmente, por falta até de conhecimento ou de legisladores, né, ou do próprio Poder Judiciário, acaba ficando uma questão muito mais principiológica. Lei Carolina Dickmann, quando surgiu, que é a lei que trata dos chamados crimes virtuais, ela perdeu uma grande oportunidade de sair elencando e conceituando várias atitudes, vários tipos penais. Né? E ela ficou muito mais com a questão principiológica. Próprio Marco Civil da internet, né? Inclusive até um contraponto, né? Quando a gente vê o Elon Musk pedindo que se regulamente, porque a grande questão hoje que se trata do Marco Civil da internet, né, é exatamente as grandes empresas, as big techs, que não querem se responsabilizar pelos conteúdos dos seus usuários. E uma lei que foi nessa esteira, que isenta de responsabilidade, quando vem a própria população exigindo que seja regulamentado. Que aí entra, inclusive, na própria disseminação de fake news. Pois é, né? eu ia entrar justamente baseado nessa tua última fala. Até que ponto a gente deve exigir do governo, dos políticos, e deixar as empresas de fora? Porque elas criam, elas desenvolvem a IA. Grandes corporações desenvolvem a IA e colocam no mercado. A partir do momento que essas grandes corporações detectaram que essa inteligência artificial está sendo utilizada de maneira massificada na educação, ou na universidade, ou no ramo artístico, ela tem que criar também parâmetros. Por exemplo, ontem eu estava vendo um debate no canal de televisão, e qual foi o dado que deram lá? Que nos Estados Unidos, no ano de 2023, segundo uma pesquisa, detectaram que cerca de 70% das produções de conteúdo dos alunos foi feita por meio do ChatGPT. E aí, o que é que os Estados Unidos pressionou? O que é que as autoridades norte-americanas pressionaram a empresa lá? Eu não sei qual é a empresa, depois a gente pode até pegar aí, que é a responsável pelo ChatGPT. OpenAI. Para ela criar uma outra ferramenta para uso dos profissionais, para eles terem acesso, para eles conseguirem perceber que aquele tipo de trabalho foi feito pelo ChatGPT, aquele outro tipo de trabalho não foi feito. Ou seja, a empresa ela também tem que ter essa responsabilidade. Ela tem que ser cobrada por isso. Porque senão fica fácil. Eu crio um negócio e está aí. Aí vocês que se virem depois para regulamentar. Porque aí é complicado. Por exemplo, no nosso primeiro episódio, no primeiro capítulo, eu disse, uma das minhas falas, eu disse que existem dois tipos de público. O público aqui, numa escola de ensino médio, e o público de instituição superior. E que na teoria, e aí eu vou entrar um pouco onde a Thelma atua, que na teoria o público da faculdade teria um amadurecimento maior para lidar com a IA, no caso, o ChatGPT. Só que aí, de fato, eu não sei até que ponto esse amadurecimento vamos dizer, de fato, pertinente para o menino, para ele saber que, de fato, ele está usando ali um negócio que não é dele, que ele vai usar aquilo ali e que ele vai deixar de aprender porque ele está usando aquilo ali. Aí eu não sei, por exemplo, a gente detectou aqui na escola alguns casos, esse ano, de alunos que realmente tinham muita dificuldade e entregaram trabalhos brilhantes que nós percebemos
sem ter uma ferramenta, sem ter ainda a ferramenta do ChatGPT, da OpenAI ou do Google, que também vai lançar uma ferramenta de contra-inteligência. Exatamente, uma ferramenta para pegar esse aluno no pulo. Plágio, né? Para pegar a questão do plágio, direitos autorais e tudo mais. Aí, a pergunta que fica aqui para a Thelma. Até que ponto a Thelma, atuando numa universidade, ela atua também no ensino superior? Até que ponto esse aluno do ensino superior também está preocupado com isso? Eu não sei se ele tem essa preocupação maior do que o aluno do ensino médio. Bem, professor, eu atuo no curso de TI no nível superior. Então, já chegaram para mim e perguntaram, professora, do que adianta eu estar estudando, cursando, né, tecnologia da informação, se as máquinas já estão criando programas, que essa é a minha função após me formar. O objetivo é criar programa, né, analisar sistemas, e a máquina já está fazendo isso. Então, não adianta mais, eu nem venho mais para a aula. E fiquei pensando com relação àquilo, né, a pergunta do aluno. E eu disse, não, eu contra-argumentei depois com ele, eu disse, não, você ainda é o detentor do conhecimento que vai dar ordem para essa máquina raciocinar, entre aspas, né? Então, assim, na universidade, então, pelo que eu tenho percebido e estudado de algumas instituições, cada instituição está tomando a sua rédea, né? A sua, como que eu posso dizer, está criando, né, o seu pensamento, como é que vai funcionar aquela instituição. Por exemplo, tem umas que já estão permitindo, né, que elas usem, mas que tem uma palavra aí muito importante chamada ética, né? Que ela vai tanto no ensino médio quanto no ensino superior. O aluno ter a consciência que ele está buscando um texto que não é dele, uma pesquisa, um material apenas para um apoio para ele, como ele fez no Google. Daí ele pega aquele material, ele lê, ele abstrai e dá a sua resposta, faz a sua escolha, tomar a decisão para dar o melhor retorno ali. Só que está faltando justamente isso, a conscientização, a ética para esse aluno, ele entender que é apenas uma ferramenta como entre as outras, como o Google como outra ferramenta que me dá uma resposta, e eu preciso analisar, pensar, e o que eu penso em relação a isso? Né? Aí sim é o seu lado humano. Porque até então, quando eu pego um material que o computador, que a máquina me dá uma resposta pronta, não sou eu. Eu, enquanto humano, entro em ação e vou raciocinar em cima daquilo e vou dar a minha resposta. Então, assim, eu acho que está faltando conscientização, está faltando ética, né, uma questão de política mesmo, social até para os alunos, porque entender que esse processo é apenas uma ferramenta auxiliar. Então, só sendo assim uma objetiva para você, professor Paulo, algumas pessoas estão pensando, cada uma da sua ideia, né, particular, tomando as suas decisões, conforme as instituições. Umas estão permitindo, sim, até estimulando a utilização da ferramenta como aprendizagem, sim, como leque bem maior, né, para o seu conhecimento. Então, outras já não estão aceitando porque acham que é pura cópia, né, o Ctrl+C, Ctrl+V. Porque, né? assim, a minha preocupação o cara que está dentro da faculdade hoje, ele vai ser a mão de obra mais qualificada do mercado de trabalho. Então, a partir do momento que ele usa de maneira indiscriminada, até que ponto ele está aprendendo de fato o ofício que ele vai se dispor a fazer depois que ele sair da faculdade? Então, a gente tem que lidar com isso também, porque, por exemplo, o cara está lá no curso de engenharia, ele precisa entender os processos. E se ele fizer o uso disso, ele não vai entender os processos. À medida que ele faz o uso indiscriminado de uma IA, e que teoricamente essa IA vai fazer para ele, ele vai só entregar, ele não vai aprender. E aí, na hora que ele for, sei lá, construir um prédio, esse prédio corre risco de desabar, entendeu? Então, o cara que está dentro da faculdade, como ele vai ser a mão de obra qualificada, ele vai ser mais bem remunerado que os demais, ele vai ter mais responsabilidade dentro do mercado, e até que ponto ele está de fato aprendendo. Esse debate, que aí envolve também a ética, envolve a questão social, a questão até da própria pessoa, do caráter da mesmo, pessoa, né, de saber lidar com isso, porque ela tem que entender que hoje ela está no papel de estudante, mas daqui a um tempo ela vai estar num outro lugar. Ela vai estar no lugar de profissional, de lidar com isso e talvez lidar com pessoas que também vão só fazer uso dessa ferramenta. Então, e aí a gente precisa também entender exatamente o que tu estava falando.
questão da contingência, né? Eu preciso saber trabalhar com contingência. E recentemente a gente teve aquele apagão aí, último feriado, e foi um caos geral, desespero, porque as pessoas não sabiam lidar com contingência, não sabiam fazer o pagamento do cartão de crédito se não tivesse a maquininha. Os caras não tinham como sacar um dinheiro porque o gerador do banco não deu conta e aí o meu dinheiro está preso. Só utilizava Pix, só utilizava cartão, enfim. E aí, mas retroceder, né? A gente não está preparado para essas contingências e acaba esse lance que acaba... Situações que o cara não sabia passar o troco. Dava R$100, deu 47,80. Tá condicionado porque não já, tinha né? Porque não tinha calculadora ali. Perdeu, né, essa capacidade. Essas habilidades, né? Outro ponto assim, que a gente pode estar abordando é a questão desse marco regulatório a partir, por exemplo, das empresas de entrega hoje, né? A gente fala hoje em tecnologia 5G e se fala em motorista autônomo. Mas o grande medo ainda é até que ponto esse motorista autônomo ele vai ser responsável numa situação de acidente. Há uns 2 anos atrás, teve uma situação que o entregador da Rappi teve um infarto na porta do cliente. A lógica do cliente foi, eu vou ligar para a Rappi, que o motoqueiro dele morreu aqui na minha porta. Aí o cara da Rappi simplesmente disse, olha, ele não é nosso funcionário. Ele é só um prestador de serviço. E aí? Já tá lá, esticado na minha porta. É justamente isso, né? A empresa... Aonde entra essa questão da ética? Será que a ética livrando isso? Ela se livra de um problemaço. Nesse caso. Dessa se situação. isenta de uma responsabilidade. Isso. Até que ponto essa ética proposta por essas novas corporações a partir daí, ela é uma ética global ou é uma ética individual, de fato? Porque o meu humano fala que eu vou ter que atender o cara aqui, eu preciso resolver, o cara tá morto aqui na minha porta. Mas o cara lá do AI, do atendimento eletrônico, ele diz, não, ele não é nosso funcionário. Dê seu jeito com esse caboclo aí, porque agora ele é problema seu. Quem mandou pedir a comida para ele? Então agora a bronca é tua. E assim, essa questão ética, ela é inclusive até questionável nos próprios meios de tentar prevenir ou prever determinados abusos dentro da informação, vamos dizer assim. Porque, a exemplo de como aconteceu na audiência pública que teve no STF sobre a questão do marco regulatório, da responsabilização das grandes empresas, elas dizendo, olha, a gente faz um trabalho de prevenção. Só que, muito provavelmente, esse trabalho de prevenção também é feito por uma inteligência artificial, que, através de determinados dados e palavras, ela vai definindo o que é pejorativo, o que é mentira, o que vai interferir, o que vai possivelmente causar algum dano à honra e à imagem de outra pessoa. Mas pelo menos ela diz, não, mas a gente está fazendo essa contingência. O problema é que na prática isso não é eficiente. É necessário que se tenha alguém que conheça toda a questão cultural da localidade, né, saber qual é o cenário político naquela situação, para poder dizer, não, realmente isso aqui é mentira, não, isso aqui é verdade. Então, isso é muito difícil. Essa questão de tentar regulamentar algo que foi criado com o viés do capital, do lucro, é difícil. É difícil. É porque é algo, como por exemplo, o que é que a inteligência artificial trabalha? Qual é a fonte dela? São dados. Hoje, os dados, eles são a nova moeda. Quem tem os melhores dados, os dados mais refinados, é que consegue ter um lucro bem maior. E para você ter uma ideia, os Estados Unidos, que é o berço do capitalismo e a grande potência, eles não têm nenhuma regulamentação sobre proteção de dados. Não tem nenhuma regulamentação. O que se tem hoje é na União Europeia. O GDPR, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, de 2016. Então, todos os países da União Europeia seguem esse regulamento, que foi uma criação de um anseio popular. A população pressionou as autoridades e elas criaram. Né? Em 2019, foi a vez do Brasil, a chamada LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ou seja,
existe essa necessidade de proteção, porque são esses dados, inclusive, que vão poder gerar políticas públicas ou, inclusive, gerar uma inteligência artificial, digamos assim, preconceituosa. Porque, como a gente já falou várias vezes aqui, a inteligência artificial ela usa o quê? Um critério lógico. Ela analisa vários parâmetros, condição social, né, cor da pele, característica, inclusive para dizer se ele vai ou não vir a cometer algum crime. Isso não está sendo utilizado ainda aqui porque, graças a Deus, nós temos uma proteção, né, tanto pela LGPD, e em 2022, né, o direito à proteção de dados ele foi, digamos assim, elevado a um status de garantia constitucional. Hoje ele está no artigo 5º da Constituição. Né? Então, a emenda constitucional número 120, salvo engano, criou o inciso 79 do artigo 5º, que é garantir a proteção dos dados pessoais. Então, a minha biometria, a minha face, né, a minha voz, ela já começa a ser protegida. Então, isso aí, ele é algo importante, ele é um avanço. Ele já é um passo muito importante para a regulamentação, inclusive, do uso das inteligências artificiais. Por quê? Ele vai na essência, que são os dados. Então, isso aí ele já traz, a gente já sente uma segurança maior. Galera, hoje uma das grandes preocupações, principalmente para a gente da área de humanas, a nível de inteligência artificial, é a dinâmica de poder e a apropriação política. Que alguém vai ter um insight em algum momento de criar, como já existe hoje a bancada da bala, a bancada da bola, a bancada ruralista, eu creio que muito em breve a gente vai ter a cyberbancada, a bancada da AI. Por quê? Porque a gente está falando de grandes corporações, está falando de lobby, está falando de uma série de fatores que está por trás desse processo, de interesses, né? Entrando aqui na seara do Paulo, nas pequenas oligarquias que já se formam a nível político, principalmente no Brasil, por conta de subdesenvolvimento e uma série de fatores que a gente já conhece, e há essa preocupação hoje, de uma forma geral, de que daqui a algum tempo alguém se aproprie dessa ideia e aí ela vai ser conduzida ao bel prazer, porque não é interesse global que a população discuta. O certo seria que a gente chegasse, como a gente faz aqui, aí a gente puxa a sardinha para cá, para a escola que a gente trabalha, a disciplina de ética, teoricamente, eu entendo que o meu aluno já sai com essa noção daqui, é uma prática nossa, acho que quase todos os cursos, se não todos os cursos, tem a disciplina de ética profissional, que é para justamente dar esse feeling para ele. Então, a gente imagina que daqui a algum tempo vai surgir aí alguém que vai se apropriar politicamente dessa dinâmica. Eu acho que por enquanto vai dificultar ainda mais porque falta conhecimento. Né? Ainda falta conhecimento, então muita gente ainda não vai se arriscar a levantar uma bandeira, né, para dizer não. E a gente sabe que quem cria as leis do nosso país é o Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo Federal, Câmara e Senado. E eles só fazem se houver uma pressão popular. Afinal de contas, eles representam os interesses das populações dos estados. Então, a pressão é interessante, só que ainda não vai ganhar força, porque no momento o retorno financeiro ainda não está sendo muito... Mas há uma tendência de caminhar para esse viés político. Eu ia pegar justamente aí, porque o político, a partir do momento, o político, eu digo, o sistema político brasileiro, a partir do momento que ele verificar a brecha, aqui tem um fator, uma possibilidade de eu conseguir dinheiro para minha campanha, de eu monetizar minha campanha, de eu fortalecer os meus currais eleitorais. Então eu vou me apropriar desse nicho aqui. E a IA provavelmente será um deles. Talvez. Sim, exatamente. Só que o político ainda tem receio de se apropriar disso, justamente por causa dessa questão ética. As últimas eleições elas trazem um viés do aproveitamento da tecnologia, da IA, como um viés antiético, de propagação de fake news. Então o político ele quer se desatrelar disso aí. A partir do momento que isso virar, que o jogo virar, que isso se tornar
uma coisa massificada, que a partir do momento que todo mundo perceba que aquilo ali é uma boa ferramenta, aí sim ele vai começar a tirar proveito. E aí é que a questão da política e da inteligência artificial vai começar a entrar mais no campo político, na questão de representatividade das bancadas e tudo mais, criação de leis. Hoje eu vejo exatamente o contrário, vamos dizer assim. Eu vejo que eles querem Uma repulsa, né? eles querem distância, inclusive pressionados pelas próprias Big Techs. Né? Porque responsabilizar uma grande empresa por algo que é feito, né, pela utilização de uma inteligência artificial, isso vai gerar prejuízos lá na frente. Porque a gente sabe que eles querem reduzir custos para poder ter o lucro. Prejuízo para eles na gestão de risco? Não quero isso. Mas eles não querem a vinculação direta, né? Porque indiretamente a eleição americana foi manipulada, a eleição no Brasil teve esse contexto. A Rússia é uma grande propagadora desse tipo de informação. China se beneficia, né? Teve até o TikTok estava sendo bloqueado nos Estados Unidos por conta justamente desse outro lado, né? Não é só o lado das filmagens, mas tinha uma outra situação que estava por trás, inclusive de espionagem. Então tudo isso está vinculado. Então vai chegar um momento que vai se criar uma apropriação. Agora eu vou assumir que eu quero aí comigo. Por enquanto ela é meio renegada no meio político, porque isso, ela não tem uma boa imagem. A professora Thelma trouxe um dado aqui que os alunos do curso de análise de sistemas, da área dela que ela trabalha, estão preocupados com o campo de atuação deles daqui a um futuro próximo. Daqui a, sei lá, 30 anos, 20 anos. Aí o mercado de trabalho é sendo impactado por quê? Porque justamente a IA já está fazendo, teoricamente, o que eles teriam que fazer. Aí é uma tendência do quê? Da galera migrar para outros cursos. Aí um político, ele não quer esse discurso, ele não quer apoiar uma tecnologia que vai tirar emprego. Todo mundo vai mirar nele e dizer, pô, esse cara tá do lado de um grupo que vai acabar com o meu emprego. Então, isso vai acontecer, não tem jeito. Isso é um reflexo, isso é um medo que tem em todas as profissões. A própria advocacia também está todo mundo fala, né? Com certeza. Com inteligências artificiais que vão fazer petições. Mas vão se adequando, né? Com o discurso da uberização, se falou que ia acabar com os taxistas, não sei o quê. Não acabou, né? Acabaram se adequando à nova dinâmica do mercado. E aí, para a Thelma, a gente fala dessa dinâmica de mercado novamente. A Europa já prevê que até 2040 toda a frota europeia seria elétrica já. Os carros elétricos já estariam rodando de forma 100%. A China, até 2032, já fala em 30% a 40% da frota delas. Tá? Então, tudo isso está ligado a essa nova ordem do trabalho, ordem de mercado, tecnologia, inovação e inteligências artificiais. Assim, como analista de sistema, como é que você consegue enxergar isso num nível mais global? Na verdade, eu acho que, como o professor Rubens até falou, é a questão do novo, né? As pessoas não conhecem. Na verdade, já está acontecendo. Né? Aqui, as empresas no Brasil, 61%, já estão utilizando a inteligência artificial para ter uma tomada de decisão, para analisar dados e daí resolver mais rápido um problema e daí ganhar mais com isso. Então isso já existe, já está funcionando. Né? O que falta, né, para a produção de espaço aqui, é conhecimento, mais palestras, mais informações, tanto para a parte da população, da sociedade, dos alunos, como para os próprios professores. Nós estamos orientando esses alunos aí a trabalhar da maneira melhor, correta, né, com a ética, é uma questão pessoal. Então, eu vou buscar essa ferramenta, ela é um auxílio para mim, mas na verdade eu vou tomar a decisão, como a origem da palavra quer dizer, né? Eu vou tomar a minha decisão, eu vou ser ou não, eu vou optar ou não para ser um bom profissional. Eu vou usar da ferramenta como um recurso para eu aprender mais, me destacar em relação aos outros e daí eu ganhar o meu espaço, né, que eu não perco o meu emprego. Então, eu acho assim, que já está acontecendo, que falta mais a população se acostumar e buscar mais informação, né, por todos os lados. Que não dá para a escola virar as costas para essa discussão. Não tem como. Acho que hoje
Não tem uma Exatamente, eu acho que aqui dentro desse espaço a gente teve essa preocupação, né? Foram os textos inexoráveis que apareceram aí, que causou um desconfiômetro geral, né? Não obstante isso, então tudo isso, conhecimento, exatamente, mas que esse feeling do emocional fez com que a gente tivesse essa preocupação, então não dá pra gente virar as costas dentro desse sentido aí. Eu acredito que não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, é a gente que está formando. Exatamente. É a gente que vai preparar a base, vamos dizer assim, para o ensino superior. Aqui nós temos na nossa escola, a gente tem uma característica, digamos assim, peculiar, que a nossa intenção é que o aluno vá para o ensino superior se ele se sentir bem, se quiser ir. Mas a nossa missão principal é que ele saia daqui já pronto para o mercado de trabalho, né? Apenas com um diploma técnico. Então, nada mais coerente do que a gente já se antecipar. Já trazer o debate. Já trazer o debate e dar exigir essa formação ampla, né? Então, eu acho que assim, a interdisciplinaridade que a gente tem aqui, ela é fantástica. Temos o pessoal da TI, né, carinhosamente chamado de galera da TI, tem o pessoal da matemática, das exatas, tem a galera da humanas e tem técnicos. Então, uma visão mais ampla do que essa, eu acho que é o ideal. Bom, a resenha do café vai continuar, né? Não dá para negar, a gente vai continuar essas discussões além desse espaço aqui, com posicionamentos da matemática, da lógica, com posicionamento das humanas. Isso aí a gente não vai fugir. E, assim, gostaria de agradecer muito a participação da professora Thelma, né, com a sua experiência, com a sua vivência dentro da sala de aula, tanto do ensino básico quanto do ensino superior, isso contribuiu muito. O professor Rubens também, assim, contribuiu de forma muito intensa, né, nesse momento aqui, falando principalmente da parte jurídica, mas falando da parte humana, que é o principal, que é uma das grandes preocupações nossas, né? Ninguém nega que essa tecnologia veio para ficar, ela vai permanecer, e que a gente precisa se apropriar dela. É a mesma lógica do capitalismo, né? Eu preciso saber jogar o jogo dos caras, eu preciso saber me apropriar. Eu não posso deixar me alienar por aquele processo, porque senão eu acabo virando massa de manobra e mais um instrumento para eles. O importante é eu saber utilizar essas ferramentas. Então, o que a gente quer com esses bate-papos aqui é justamente isso, trazer essa informação. Saber que o meu aluno aqui da escola pública, ele vai ter condições de fazer esse filtro, de ter condições de enxergar aonde ele está sendo manipulado e aonde ele pode se apropriar da ferramenta. Porque ela é uma ferramenta, se você se apropriar dela de forma positiva, você tem muitos ganhos. E poder concorrer, né, com os outros. Com os outros, exatamente. Só, antes de finalizar aqui o nosso segundo capítulo sobre a IA, só logo deixando também um convite para todo mundo que puder assistir, que puder prestigiar. Nós vamos ter o nosso terceiro capítulo sobre a questão da IA. Mas nesse terceiro capítulo vamos participar aqui nós, enquanto equipe de humanas, enquanto equipe responsável aqui pelo podcast, pelo Observatório das Humanas, e nós vamos debater aqui no podcast os impactos da IA dentro das ciências humanas. Então, nosso terceiro capítulo da saga da inteligência artificial será só entre os professores das humanas, que será os impactos da IA dentro das ciências humanas, certo, pessoal? Então, aguardo a todos, obrigado a todos, e aqui nós estamos finalizando o nosso segundo capítulo da Saga da IA. Da saga da IA. Mas é da saga da IA. Valeu, gente. Obrigado. Professora Thelma, muito, muito, muito obrigado por embarcar nessa onda junto com a gente. Professor Rubens.